Olá pessoal, bem-vindos ao Eu Sou Educação. Hoje nós iremos conversar com a Tati, que ela é nutricionista da nossa rede municipal de ensino. Mas antes de começar esse bate-papo, não deixe de seguir as redes sociais da Secretaria, @educacalcj, clicar aqui no sininho para receber as nossas notificações e qualquer comentário, qualquer dúvida, é só colocar aqui embaixo que a gente responde para vocês. Tati, muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, foi uma honra receber essa oportunidade. Eu espero que seja muito produtiva a nossa conversa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação escolar. Nós temos aí 35 escolas na nossa rede municipal. E qual que é o papel aí do nutricionista e do técnico de nutrição nessa questão de organização do cardápio da rede de ensino? O cardápio público da rede de ensino, ele segue as diretrizes do PENAI. Então, o PENAI é o Programa de Alimentação Escolar, que às vezes as pessoas não sabem o significado. Isso, o Programa da Alimentação Escolar. E ele tem já todas as diretrizes e ele é elaborado visando proporcionar para o aluno, para o adolescente, para as crianças, para os matriculados, um suporte nutricional, uma boa nutrição, para que esse aluno se desenvolva, para que ele tenha uma boa aprendizagem. E aí o técnico em nutrição, ele atua junto ali com o nutricionista para garantir que esse cardápio elaborado está sendo seguido nas escolas, para junto com os funcionários, as cozinheiras, as merendeiras, diretores, coordenadores, para articular quais são as dificuldades, né, o que não tem sido aceito para os alunos, o que tem maior aceitação para o aluno, e com isso constantemente é realizado um estudo desse cardápio, a fim de aprimorá-lo, atender às diretrizes e também ao que é pertinente à região, aos gostos das crianças. Essa questão que a gente pensa que às vezes é só pegar e fazer a comida, não, mas tem toda uma estrutura por trás. Então, tem o nutricionista e o técnico que elabora o cardápio, você tem a empresa que fornece os itens, a merendeira, a cozinheira que vão preparar para depois sair aquela comida que as crianças geralmente adoram dentro das escolas, né? Essa estrutura aí do cardápio escolar, como que ela é elaborada? Existe alguma diferenciação, por exemplo, assim, na creche é uma estrutura, pré-escola é outra, ensino fundamental é uma, Fundamental 2 é outra, período integral? Como que é realizada essa estrutura, de acordo com faixa etária? Explica um pouquinho pra gente. Sim, o cardápio, primeiro assim, o que é um cardápio? Né? Ele é uma composição de alimentos ou preparações que são elaboradas visando garantir um equilíbrio nutricional, garantir a saúde do aluno. O cardápio ele é elaborado em se tratando, porque tanto o técnico como o nutricionista, eles são vinculados a um Conselho Federal de Nutricionistas, acho importante destacar isso. Então tem algumas atribuições que são pertinentes apenas ao nutricionista, que é a elaboração do cardápio. E o cardápio, ele segue essas orientações do PENAI, então o aluno que está, por exemplo, na creche, ele tem a opção de estar no período integral ou parcial. Na nossa rede de ensino aqui de campus, os prédios, eles comportam tanto os alunos de creche como os alunos de pré. E para desvincular e fazer um cardápio diferenciado para essas duas turmas, é um pouco difícil porque tem a questão da logística, de espaço, de funcionários, o tempo. Então nós englobamos a pré-escola junto com a creche. Então como que funciona? De acordo aí com a resolução do PENAI, o aluno de creche, ele teria que ter no mínimo, porque sempre os parâmetros do PENAI é o mínimo, no mínimo 3 refeições para aquele aluno que permanece em período integral. E atualmente o nosso aluno de creche, ele recebe 4 refeições. E foi necessário esse modelo para que a gente pudesse fazer isso, né? Incluir o aluno de pré junto com a alimentação do aluno de creche. Então hoje, por exemplo, o cardápio da creche, ele tem o café da manhã e tem o almoço. O aluno que fica no período parcial, que estuda de manhã, ele vai ter o cafezinho da manhã, né, que a gente chama do de jejum, e esse almoço. O aluno que estuda no período da tarde, ele vai ter o lanche da tarde e o jantar. Então, percebe-se que quem fica no integral tem o café da manhã, o almoço, o lanche e o jantar. Atualmente, a legislação pede que se atenda aproximadamente 70% das necessidades nutricionais. Diário. E esses alunos do infantil, eles têm, de acordo com os cálculos que nós fazemos, 90%. Por quê? Das necessidades. Porque a gente sabe que esse aluno que está na creche, nem sempre ele vai comer de tudo que está ali no cardápio. Então, nós colocamos uma questão nutricional, um aporte maior, porque ainda que ele tenha aquela dificuldade de aceitar, por exemplo, algum alimento no almoço ou no jantar, ele
alguma refeição que ele faça, que o alimento que ele escolha ali, ele está garantindo um aporte nutricional. Agora, depois saindo dessa fase do infantil, nós temos o Fundamental 1 e 2, que eles seguem a mesma planejamento de cardápio, o que muda é a quantidade que cada grupo vai receber em questão de porção ali do alimento. Eles recebem uma refeição para aqueles que ficam em período parcial, né? Essa refeição, ela atende à questão do PNAE, então nós recebemos muitas perguntas. Por que não pode ser só uma bolachinha, um bolo, um suco? Porque muitas das vezes esses alunos, eles vão almoçar em casa, o que estuda de manhã, ou o que estuda à tarde almoçou em casa e vai comer uma refeição completa, com arroz, macarrão. É por essa questão, para atender o aporte nutricional que é exigido. Nós não conseguimos atender um aporte nutricional de vitaminas com bolacha e suco, uma bolacha e um leite, por isso é necessária essa composição de refeições. Já o aluno nosso do integral, que não faz parte do infantil, mas que ele faz o ensino integral, ele tem as 3 refeições. Ele tem o café da manhã, o almoço e um lanche da tarde, que é um período mais curto em relação... Faltou a janta. Só faltou a janta. Só pegando esse gancho seu que você falou da questão do PNAE, que é a diretriz que a gente se baseia para elaborar o cardápio, para ver o que vai ser adquirido, os itens que vão ser adquiridos para a merenda. Por que a gente não pode, por exemplo, comprar um refrigerante? Por que não pode comprar, às vezes eu escuto falar assim, ele adora comer um salgadinho, por que eu não posso dar um salgadinho na merenda? Por que eu não posso dar uma fritura aí na merenda? Esses produtos processados ou ultraprocessados, por que eu não posso colocar isso numa merenda escolar? Excelente. O PNAE, ele preza pela oferta de alimentos in natura. Então, a maior parte do nosso cardápio, ele tem que prover alimentos in natura. Recentemente, fazendo uma visita mesmo em unidades escolares, eles falam, nossa, mas a preferência dos alunos é o alface, um tomate, um pepino, por que não aparece isso diariamente para esse aluno? Porque aparece uma selga, uma escarola, um alimento que é de difícil aceitação para esse aluno. É porque dentro desses parâmetros, um cardápio de creche, por exemplo, do aluno que fica ali em período integral, nós temos que colocar ali 23 alimentos in natura por semana. E é interessante que se haja a curiosidade de buscar conhecer quais são as diretrizes do PNAE, porque é um programa público, o nosso trabalho é um trabalho público, que pode ser toda a legislação está acompanhado. disponível nos sites aí do governo federal, do governo estadual, até aqui do municipal. Essa legislação que a gente tem que seguir, né? A gente não pode fugir muito dessa questão nutricional e do que você falou também dos produtos in natura, né? Da prioridade para os produtos in natura. E nutricionalmente falando, o in natura ele vai fornecer um aporte, não tem nem o que se questionar em relação ao alimento ultraprocessado. E aí só para quem nos acompanha entender, né? O in natura, eu tenho, por exemplo, um morango ou uma fruta que nós temos em cardápio hoje, um abacaxi. Então, o abacaxi é a fruta in natura. Quando eu coloco esse abacaxi em calda, ele já passa a sofrer, ele sofreu um processo, né, industrial, então ele já passa a não ser totalmente in natura. Mas se eu forneço um suco em pó de abacaxi, o abacaxi já nem está ali. Esse é o ultraprocessado, onde na verdade não se tem nenhum resquício do produto in natura, ele é todo artificial. Então os ultraprocessados, eles têm a sua aquisição proibida. Às vezes eu falo que a gente vai comer uma fruta compactada, né, que eu falo brincando que é a bala, né, que não tem nada de fruta, mas é só a questão que a gente brinca aqui de vez em quando em relação a isso. Você fala da questão também de aceitação do cardápio, né? Muitas crianças às vezes não comem alguns itens que estão no cardápio, ou, por exemplo, dar um exemplo que surgiu recentemente aqui na rede, a questão do leite que não pode ser adoçado para os bebês, né? E daí a gente falou da questão de achar alternativas para que os bebês tomem esse leite. Não posso colocar açúcar, mas, por exemplo, posso colocar uma banana madura para tentar adoçar esse leite para ter uma aceitabilidade melhor. Como que vocês na merenda tem esses tipos aí de ideias para tentar aí melhorar a aceitação de alguns itens aí que às vezes é de difícil aceitação, que nem, por exemplo, falei assim, a questão do leite, porque às vezes o leite em casa os alunos tomam com açúcar, o suco em casa coloca açúcar, e no nosso às vezes tem uma questão de restrição de se colocar o açúcar. No dia a dia ali das funcionárias de cozinha, as merendeiras, as cozinheiras, elas recebem todo um treinamento de boas práticas, e uma das atividades diárias dela é coletar a amostra. Então nós temos aquele saquinho de amostra, né, e nesse saquinho de amostra, nós orientamos para que elas também se valam do congelamento de alimentos. Então, por exemplo, a banana. Geralmente é comprado esses itens com
uma porcentagem a mais do que seria o consumo à saída, para que haja, caso às vezes acontece de uma banana vir amassada, vir prejudicada, mas não, às vezes vem um produto bom e não tem a saída ali pelo aluno, principalmente em creche, onde tem umas faltas, né, os alunos ainda estão se adaptando, então acontece esse excesso. Quando sobra essa banana, elas não deixam perder, elas esperam um grau de maturação bom e elas são orientadas a como fazer o congelamento de polpa, tanto da banana, da maçã, de abacaxi, e aí elas são orientadas a colocar no leite. Então, para aquelas que falam, eles não aceitam essa faixa etária dos menores de 3 anos, nós não temos como colocar o achocolatado, porque hoje, pela legislação, nós só podemos ofertar o cacau 100%. Então, o cacau 100% no leite vai ficar muito amargo. Então, é somente o leite puro. E tem crianças que aceitam, elas ainda estão naquela fase, né, de tomar o leite, mas outras não. Então, elas podem bater com uma fruta, que elas fizeram a polpa. É nesse sentido que elas são orientadas. Entendi. E o que a gente fala, como que hoje na rede também essa questão de restrição alimentar, que às vezes alguma criança tem algum tipo de restrição a um certo alimento, como que a gente elabora um cardápio para esse tipo de criança, ou não tem nenhuma diferenciação quando a criança tem uma restrição alimentar, por exemplo, a leite ou algum alimento específico? Então, a alimentação escolar, ela é o direito do aluno. O PNAE, ele é o Programa da Alimentação Escolar que garante o repasse de verba per capita por aluno. Então, é um direito do aluno, é um direito. O pai, ele pode acompanhar o cardápio que o seu filho come na escola. E no caso, quando o filho tem uma intolerância à lactose, uma alergia à proteína do leite, diabetes, e ele possui um laudo médico, nós fazemos a adequação desse cardápio para esse aluno. O que é importante enfatizar é que precisa ser um laudo médico. Até algum tempo atrás ainda se aceitava laudos de outros profissionais, e isso mudou recentemente. Aí é só se dirigir até a unidade escolar, comentar com a diretora, olha, meu filho tem isso, né, ou está em testes, apresenta ali o laudo médico, e em cerca de, no máximo, 2 semanas, a gente tem essa demora, porque muitas das vezes não temos alimentos no estoque, porque como é uma dieta especial, é um item especial, existe toda aquela problemática de conseguir trazer esse alimento para o nosso estoque para que a gente possa entregar na escola. Então, geralmente, em 2 semanas, essa criança, após apresentar o laudo médico, já tem o seu cardápio adaptado. E hoje nós temos muitas adaptações de cardápio. Para intolerantes, diabéticos, alérgicos. Falando nessa questão aí do pai levar na escola o laudo médico, essas coisas, qual a importância que você vê do papel do pai nessa questão da alimentação? É importante entender que na escola a criança está sendo assistida por profissionais dessa área, que o cardápio ele é elaborado priorizando a saúde da criança. Então, no caso do infantil, nós temos uma aceitação muito boa da parte da alimentação escolar, ela é quase que 100% aceita pelas crianças, porque eles não levam lanche, né? Não é estimulado para que eles levem um lanche uma vez que tem lá. A partir do fundamental, onde já abre-se essa possibilidade, nós vemos que muitos alunos eles não aderem à merenda, seja porque, como eu falei, alguns têm uma condição socioeconômica melhor, almoçam, então não querem merendar, não querem comer aquela comida, mas aquele alimento vai ser saudável para o seu filho. E é interessante acompanhar, ir atrás, procurar saber como que é a composição do cardápio na escola, porque muitas das vezes o pai manda um lanche, como nós vemos hoje em dia, eles abrem a lancheira ali, é salgadinho, é refrigerante, e ali não está tendo nenhum nutriente para o seu filho. Está sendo ofertado apenas carboidratos, açúcares, e já existem muitos estudos relacionando o consumo elevado desses carboidratos com déficit de atenção, né, com irritabilidade, obesidade. E nós temos o CAI, é muito importante citar o CAI, que é o Conselho da Alimentação Escolar, que ele é composto por diversos... É representante de vários segmentos, né? Exatamente, da cidade, e entre eles os pais. Então, tem pais que hoje representam o CAI. O CAI é um conselho que fiscaliza se essa merenda está seguindo os parâmetros do PNAE, se está chegando na unidade escolar. E sabendo que existem pais que o compõem, esses pais eles podem trazer até nós, porque é um trabalho sempre conjunto, a merenda escolar ela não anda sozinha, todos, né, juntos,
para trazer as dúvidas, sugestões. A gente vê também a questão da evolução da questão da merenda escolar ao longo dos anos, né? Hoje a gente pensa que muitas vezes a questão, se o aluno ele está bem alimentado, ele vai ter um rendimento escolar melhor. Então uma coisa influencia a outra. Se o aluno ele não está se alimentando bem, o rendimento escolar dele também vai cair. Eu vejo essa questão da evolução, porque eu lembro quando eu estudava, a merenda escolar geralmente era muita sopa. Geralmente a gente via na merenda quase todo dia era sopa. E hoje a gente vê que tem um cardápio bem elaborado, com vários itens aí. Como que você vê essa evolução da merenda ao longo dos anos? Então, quando eu assumi aqui em 2019 como nutricionista, foi me aprofundar ali para ver o que é o PNAE, porque dentro do Conselho dos Nutricionistas nós já temos as nossas atribuições descritas. Então, o nutricionista ele tem uma gama de atividades que ele pode exercer dentro da alimentação escolar, da alimentação coletiva, já tem as diretrizes, porém, dentro da alimentação pública é o PNAE. O PNAE, ele surgiu na década de 40. Nossa, bastante tempo, eu não sabia que era da década de 40, não. Não tinha esse nome, e o intuito era combater, na época, a fome e a desnutrição, porque era gritante o quadro de fome e desnutrição aqui no Brasil. E aí, com o passar dos anos, ele foi alcançando uma evolução tão grande que hoje não é apenas só combater a fome, ele nutre a criança, né? Tem todo um aporte nutricional para essa criança. E eu vejo essa evolução ao longo dos anos. Não sei se eu consegui responder ali essa pergunta. Com certeza. Pegando essa questão de evolução ao longo dos anos, na sua época aí que você era estudante, qual que era a sua cardápio preferido? Não vou falar cardápio, né? Não sei se na época tinha cardápio, também não sei como funcionava na época, mas qual era o seu item preferido da merenda? Então, a minha época de estudo, ela abrangeu a década de 90. E foi ali em 94, quando eu já estava ali na 4ª série, mas eu não tinha nem conhecimento do que estava acontecendo no Brasil, que o PNAE começou a ganhar uma outra cara, que ele começou a sofrer esse processo de descentralização, onde os municípios, o Estado iria gerir como melhor poderia usar os recursos e aprimorá-lo, né? Então, o que eu me recordo, houve um tempo em que a nossa merenda era aquela bolacha com quissuco, né, na primeira infância, e depois a gente via as refeições, e era maravilhoso quando tinha um lanche, mas a minha refeição preferida sempre foi a sopinha de macarrão. A sopa de macarrão? A sopinha de macarrão. Eu, na minha época, quando eu estudava, eu ia pra fila aí da questão de comer, era quando tinha polenta, aquele molho com carne moída. Eu adorava. Hoje ainda é a preferência, nós fazemos a pesquisa ali com os alunos. E o que vocês mais gostam da merenda? Uns macarrão, sanduíche e outros ali, polenta. Até hoje, a famosa polenta. Né? E a questão, como você falou, os alunos, às vezes, eles não comem todos os itens da merenda, né? Então, como que é feito o cálculo aí para mandar esses itens para a escola? Quem que passa para vocês, você passa essa informação? Porque, às vezes, por exemplo, se você manda, por exemplo, a selga, que você falou que às vezes não tem muita aceitação, você manda a selga para todos os alunos, não são todos os alunos que vão comer. Como que faz, então, esse cálculo para saber o quanto mandar para a escola? Eu gosto sempre de mencionar que a nossa equipe de nutrição, assim como o PNAE foi evoluindo, as leis foram evoluindo e assim foram se cobrando dos municípios a presença de alguns profissionais. E a nossa equipe, ela é uma equipe que se reestruturou a partir de 2019 através do concurso público, né? E de lá para cá nós estamos desenvolvendo muitos estudos. O que a gente muitas das vezes não percebe é como que as coisas vão se evoluindo, a passinhos lentos, mas estão evoluindo. Então, atualmente, hoje ainda, nós fazemos um estudo de per capita, a possibilidade de ajustar a per capita sem deixar de atingir o valor nutricional exigido para o aluno. Então, por exemplo, a gente tem a questão da selga. Eu tenho uma per capita padrão, onde eu deveria mandar para cada escola. Então, a gente começa o cálculo fazendo, né, o número de aluno que tem ali, vezes a quantidade em per capita que eu deveria mandar. Aí a unidade repassa para a gente, olha, não tem uma aceitação. Aí é onde vai um dos técnicos lá. Peraí, vamos ver, por que não está tendo aceitação? Como que vocês estão apresentando essa selga? Porque o cardápio, a gente deixa ele livre para elas fazerem tanto cozido, como em forma de salada. Então vamos ver aqui, vamos ver como é que a gente pode incluir isso. Já apresentou em forma de salada? Porque às vezes sai. Ah, cozido. Não, é pouco. Então, que não deixe de se ofertar. Porque isso faz parte também, né, da introdução alimentar das creches, ela tem que ser gradativa, então não pode deixar de apresentar para o aluno, para que ele conheça. É que a fase que eles estão aí
aprendendo a conhecer os alimentos, né? Então, se você pensar, o aluno está saindo de 4 meses, então está saindo da alimentação do peito da mãe e começando a experimentar outros itens. Então, você tem que incentivar que coma outros itens também para poder saber se vai ter aceitação ou não, né? Isso. E aí nós trazemos, vamos diminuindo a per capita desse item até chegar num ponto que a gente depois entra em contato com a unidade. Ainda que a unidade solicite para diminuir, fala, olha, daqui para menos, nós não podemos diminuir porque aí já não vai, a gente vai fugir do que é necessário o aporte. Então nós temos que estudar. Aí é onde entra algumas receitas, onde a gente acaba elaborando junto com elas, ou até mesmo ali na central, vendo o que a gente pode fazer com esse alimento, como que a gente pode incluí-lo. Talvez um bolinho, talvez um risoto, e assim que vai funcionando o trabalho, né? A gente não vê, né? Mas é feito nos detalhes para ir crescendo. Tati, nosso tempo está acabando, mas antes de finalizar esse bate-papo, eu queria fazer uma pergunta um pouquinho capciosa aí. Fora do serviço, na sua casa, como que é a questão aí nutricional? Qual o seu alimento preferido? O que você gosta de fazer? Para os seus filhos também, você segue um cardápio estritamente aí na risca? Ou pode ter umas brechinhas aí de vez em quando? Ah, tem as brechinhas, não é muito rígido. Tento, porque como nutricionista, eu acredito que nós temos que comer de tudo um pouco, aprender a comer. Então, até quando tem a questão da clínica, quando a pessoa vem procurar por dieta, né, restritiva, hoje se fala muito em reeducação alimentar, né? Então, você tem que saber comer de tudo um pouco, inclusive equilibrar ali com um docinho, um chocolate, tem um momento certo para comer esse docinho. 70%, né? Mas se eu for observar como que era a minha alimentação antes de fazer o curso de nutrição, para o que eu sou hoje, eu posso dizer que nós comemos sim, certinho ali, é bem equilibrado. O meu filho mesmo, que hoje está na pré-adolescência, ele come a verdura, come ali a refeição, mas não deixa, é claro, de vez em quando comer o docinho dele. E eu não coloco regra, não, só no final de semana. Como não é uma coisa restrita, eu não fico restringindo os meus filhos de comer, deixo ali sempre aberto, eles não têm aquela, sabe? Uhum. É saber equilibrar. Eu acredito que é o equilíbrio de tudo. Tudo que é equilibrado, não tem problema, não pode ter o excesso, né? A gente caminha para cada vez mais aquela fala, aquele clichê, né, do descasque mais e desembale menos. Então, tudo que a gente pode focar no natural, que eu sempre falo para o meu filho, olha, tá na natureza, foca aqui, come o que dá na natureza. Tá no supermercado, no pacotinho, é gostoso? Esse a gente come menos. E é assim que a gente vai ganhando. Vai ganhando o dia a dia. O dia a dia. Tati, eu não sei se você quer complementar alguma coisa que a gente deixou de falar. Eu sei que o tema é muito amplo, mas o nosso tempo é curto. Então, não sei se você quer complementar mais alguma coisa. Eu complementaria dizendo para que os pais acompanhem as resoluções, o cardápio. O cardápio ele é exposto em todas as escolas, né? Ele fica lá no mural das escolas, então se o pai tiver alguma dúvida no cardápio, ele pode procurar o mural da escola, que ele vai estar lá à disposição, que o filho dele vai comer diariamente, né? Isso. E é uma equipe muito transparente, aberta, né? Essa gestão assim, sempre permitiu esse contato junto com a população, e estamos ali na central de abastecimento, os diretores eles têm esse contato direto conosco, de articular muitas das vezes uma reunião com os pais têm as dificuldades, como acontece, muitas das vezes o pai se depara ali com uma situação em que o filho não pode comer determinado alimento, ou está com determinada patologia, e nós podemos passar essa orientação, né? Claro, sempre, como se diz, agendando, porque é uma equipe pequena, né? Hoje, nós somos compostos por 2 nutricionistas e 2 técnicos em nutrição. Para atender quase 8 mil alunos, né? Para atender 8 mil alunos. E é possível, sim, esse atendimento, né? Sempre entendendo a questão da agenda, de articular. E estamos aí, né? Para cada vez melhorar, adeptos a todas as críticas, sugestões. Sim. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Não deixe de seguir as redes sociais da Secretaria de Educação, @EducacalCJ. Tchau.